Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos também a Cracóvia, aqui na Polônia. Hoje temos um convidado especial, Vinícius, do canal Casal Partiu, um cara que já está aí 6 anos na estrada, aí, um nômade digital, veterano já. Vou aprender muitas coisas com ele e vocês também, vai ter muito aqui para compartilhar com a gente. E aí, Vinícius? Rafael, muito obrigado, pessoal, prazer enorme estar aqui. Vamos bater um papo. No frio, mas estamos aqui embaixo de neve, a gente vai congelar aqui. No final desse papo vamos ser 2 picolés aqui na Cracóvia. Nós podemos encontrar um lugar mais quente aí pra gente falar. Então vamos ali para um café porque vai ser melhor. Bora, porque tem muitas perguntas que eu vou fazer pra você. Vamos lá. Vamos lá. Partiu! Então, estamos aqui num lugar um pouco mais aconchegante, né? Não tão bonito quanto o cenário lá fora, só que é mais fácil, podemos até tirar a blusa aqui para conversar. Quando o assunto é nomadismo digital, que é você viajar e trabalhar ao mesmo tempo, isso acaba criando muitas dúvidas, muitas perguntas, né? As pessoas perguntam, por exemplo, mas você tem que ser rico para fazer isso, porque você está sempre viajando. E saúde, cara, se tiver que ir pro hospital, alguma coisa acontece, você fica doente. E violência, tem terrorismo aí na Europa e tal. Eu vi outro dia lá em Paris, ou seja, 2 anos atrás. Mas enfim, sempre tem essas questões que as pessoas têm, muitas dúvidas válidas. Então, como que você responde essas questões? Assim, começando, nós vamos responder essas questões e outras também ao longo do vídeo. Mas começando aqui talvez por uma coisa muito relevante, dinheiro. E também falar da aposentadoria. Muitas pessoas perguntam, mas e aposentadoria? Você vai ficar aí curtindo, viajando e quando você ficar velho? E aí? Vamos falar sobre isso também. Mas agora eu vou passar pro Vinícius falar da questão do dinheiro aí. Você tem que ser rico para fazer isso ou como que funciona? Essa é uma ótima pergunta, Rafael. Até porque é uma pergunta que quase todo mundo coloca, porque dá a impressão de que a gente precisa ser rico, porque, por exemplo, quando você tira férias, frequentemente você acaba gastando mais do que no seu dia a dia, porque quando você tira férias, as suas contas no Brasil continuam a necessitar ser pagas, né? Você continua chegando, exato, Você tem que pagar lá aluguel, condomínio, IPTU, essas coisas todas. E quando você vai sair de férias, você também vai pagar as contas da viagem propriamente dita. Então, viajar está associado com algo que é mais caro. A questão é que, no nosso caso, a gente não tem uma casa no Brasil. A gente não tem uma vida propriamente no Brasil. Então, não tem as contas que a maioria das pessoas tem lá. O que a gente fez, simplesmente, é substituir essas contas, o dinheiro que a gente gastava com elas, por o que a gente gasta, então, na viagem. Então, a gente não precisa ter mais dinheiro para viabilizar essa vida. A gente só precisa fazer essa substituição. Só que, na prática, o que a gente percebeu ao longo desses últimos 6 anos é que a gente sempre gastou muito menos do que a gente gastava para morar em Niterói, que era onde a gente morava. Mas muito menos. A gente gasta, em média, em torno de 1/3 a metade do que a gente gastava até então. O que é extremamente curioso, se você parar para pensar que a gente está viajando e está conhecendo o mundo. E até então a gente estava só parado no mesmo lugar e, no fundo, gastando muito mais. Mas isso acontece porque a gente tinha que sustentar lá todas essas contas que normalmente tem. E o Brasil, infelizmente, não é um país barato, é um país relativamente caro. A maioria dos lugares pelos quais a gente passa são lugares que têm um custo de vida menor do que o custo de vida brasileiro, e isso naturalmente contribuiu ao longo do tempo para que a gente sempre gastasse menos do que gastava no Brasil. Então, essa substituição e o fato de não ter uma base fixa no Brasil é uma parte do segredo que viabiliza isso. Agora, por outro lado, a gente continua precisando ganhar dinheiro e a questão fundamental é ter, então, um trabalho que você possa fazer de qualquer lugar do mundo. Isso, sim, é um requisito importante. Muito mais do que o fato de você ser rico ou até ganhar um salário muito alto. Um salário mediano é mais do que suficiente para viver dessa forma, desde que você possa executar o trabalho de qualquer lugar. Bem, infelizmente o meu áudio ficou muito ruim, quase inaudível, então eu vou resumir aqui os meus comentários e também a pergunta que eu fiz para o Vinícius a seguir. Então, para quem tem a chance de trabalhar remotamente, viajar é muitas vezes uma economia e não um gasto.
Após algumas semanas aqui na Polônia, por exemplo, eu vejo que eu gasto consideravelmente menos que eu gastava em Portugal. Minha economia aqui é ainda maior se eu comparasse meus gastos aqui com o que eu gastaria no Brasil, principalmente com alimentação. Muitas pessoas que assistem meus vídeos no Brasil acham que eu estou nadando em dinheiro, mas, ironicamente, muitas dessas pessoas têm mais dinheiro que eu. Mas claro que muitas profissões não podem ser executadas remotamente. Muitas pessoas precisam inovar ou tentar encaixar um aspecto online à sua profissão. Já outras pessoas teriam que fazer algo totalmente novo. No entanto, há trabalhos mais flexíveis que podem ser feitos parcialmente ou totalmente online. Para esses profissionais, nomadismo digital é um estilo de vida mais facilmente alcançável. Há também aquelas pessoas que têm uma renda passiva ou um dinheiro guardado. E para essas pessoas, nomadismo digital é uma opção através da qual elas podem maximizar os seus ganhos ou seu dinheiro guardado, de modo que ela pode ser feliz gastando menos. Claro, se ela escolher um país que tem um custo de vida menor que o do Brasil. E se for esse o caso, então há muitas opções. Mas agora nós temos outra questão, a saúde. E se você ficar doente em um país estrangeiro? Como que nós lidamos com essa questão da saúde? Ou melhor, eu vou passar essa pergunta agora para o Vinícius e perguntar como que ele tem lidado com a questão da saúde. A questão da saúde, eu vejo o seguinte, o Brasil tem médicos excepcionais, muitas das vezes bem melhores do que os médicos de outros países, mas o processo de ir a um médico no Brasil, de ser atendido ou de fazer exames e tudo mais, ele costuma ser um processo bastante tortuoso, porque é muita gente, é muita demanda, é difícil para os médicos atenderem todo mundo. Então, assim, não é o processo mais tranquilo do planeta. O que eu observo em relação a outros lugares é que, assim, em primeiro lugar, existem muitos lugares no mundo onde o atendimento médico, ele é, de fato, talvez na qualidade do profissional, não tão necessariamente qualificado e experiente quanto o Brasil, porque o Brasil ele dá ao profissional de saúde uma quantidade muito grande de oportunidades de ver coisas muito diferentes, né? Tem lugares onde é tudo muito mais homogêneo de certa forma, então o profissional talvez não tenha a mesma abrangência de experiências que ele pode ter no Brasil, mas enfim, a grande questão é que tem lugares onde realmente é muito mais fácil você ser atendido, seja porque tem menos pessoas para ser atendido, seja porque você tem mais hospitais e assim por diante. Então, o que a gente observou em alguns lugares onde a gente precisou ir, precisou buscar atendimento médico, eles foram basicamente Malásia, Tailândia, a Bulgária e a Romênia. Nesses 4 casos, a infraestrutura que a gente encontrou foi bastante superior à infraestrutura que a gente está acostumado a ver no Brasil e, ao mesmo tempo, um custo muito baixo. Então, assim, mesmo que a gente não tivesse seguro de saúde, que no caso a gente sempre tinha, se a gente tivesse que pagar do próprio bolso, não teria sido um problema, porque o valor era muito inferior ao que é normalmente no Brasil. Agora sim, é claro que a questão mais importante é ter saúde, é não ficar doente. Então, assim, a prevenção é a grande questão. Quando a gente começou essa vida nômade, nos primeiros 2 anos, cara, a gente estava super deslumbrado. Então, a gente fazia todo tipo de tripulia que você puder imaginar. A gente ia pro restaurante o tempo todo, que comia que nem louco, não estava nem aí porque estava comendo. Depois a gente começou a ficar um pouco mais controlado e também começou a aprender melhor o que a gente podia, né, comer ou não, o que faz mais saudável, assim por diante. Hoje em dia, a gente é mais contido. Então a gente tenta no dia a dia cozinhar. A gente cozinha coisas que, de um modo geral, são coisas que a gente sabe que são saudáveis, mantém a gente bem, mantém a gente com saúde. Então, assim, a gente faz todo o possível para não ficar doente. A gente tenta se exercitar em casa, para ter um condicionamento físico mínimo, básico, assim, pelo menos para estar sempre bem. Em alguns lugares a gente vai para academia. Então, o nosso foco é sempre estar saudável e não precisar depender da saúde. Mas a gente hoje não se sente nem um pouco assustado com a ideia de, por exemplo, ter que buscar atendimento num outro lugar. Claro, tem lugares que vão ser piores que o Brasil, mas a gente sabe que em muitos outros, e em grande parte dos locais por onde a gente passa, o atendimento vai ser excelente, não tem problema. Bem, nós já falamos da questão da saúde, que é muito importante, e em seguida nós falaremos sobre a questão da violência, que, sem dúvida, seria uma preocupação válida.
Eu uma vez tive uma câmera roubada em Buenos Aires e já me furtaram também algumas bicicletas aí na Austrália, no Canadá. E embora eu tenha dado sorte ao azar nessas ocasiões, eu devo dizer que há sim crimes de oportunismo nesses países, mesmo os países mais seguros que o Brasil, países na Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. São países onde há um índice muitíssimo menor em questão de homicídio ou crimes violentos, mas ainda há sim crimes de oportunismo, ou o chamado cybercrime, que é o crime online, por exemplo, de clonar cartão, ou alguma espécie de golpe, por exemplo, que ocorre com uma frequência menor que no Brasil, mas mesmo assim esses crimes existem. E claro, você tem que tomar cuidado com eles. Em áreas muito turísticas, é sempre bom tomar cuidado com malandros e batedores de carteira. E mesmo assim, no final das contas, o país onde eu mais tive que me preocupar com a violência, sem dúvida, foi no Brasil. Então, a maioria dos crimes, na verdade, são exatamente o que você falou, são crimes de oportunidade. Então, assim, a gente pode ser seguro em qualquer lugar do mundo, porque a nossa atitude é o que é mais importante. E nesse sentido, ser brasileiro é muito bom, porque o brasileiro ele já está habituado a ter que se proteger o tempo todo. Isso, quando você sai do Brasil, se você mantiver essa atitude de sempre se proteger, de sempre ter atenção com as suas coisas, dificilmente você vai ter algum problema. De fato, nós nunca tivemos nenhum problema, exceto esse fato que você lembrou muito bem, que foi na Argentina, foi logo no início da nossa jornada, a gente estava de carro e furtaram o pneu step do carro. A gente só foi saber muito tempo depois, quando foi devolver o carro, que a gente se deu conta de que ele havia sido furtado. Agora, o próprio carro sempre aumenta muito a sua chance de ter algum tipo de coisa acontecendo, porque o que acontece? O ladrão, ele analisa o seguinte: qual é o retorno que eu vou ter? E será que eu vou ser pego? Ele não quer criar uma oportunidade, ele vai tentar pegar uma oportunidade que está ali pronta para ele e que tenha um retorno bom. Então qualquer coisa cara que você carregue naturalmente atrai mais chance de você sofrer algum tipo de roubo. Então o carro é um problema nesse sentido, aí vem a bicicleta, aí vem o notebook, o smartphone e assim por diante. Se você mantiver a atenção, dificilmente vai ter problema. Um carro, se você deixa o carro na rua, como foi o nosso caso, é mais fácil ele ser roubado. Se você coloca ele no estacionamento fechado, é mais difícil. Então as decisões que a gente toma são muito importantes nesse sentido. Agora, o que acontece? A violência, a maneira, claro, mais fundamental que você pode ter, mais estratégica para se manter seguro, antes de mais nada, evitar lugares que são claramente que tem maior criminalidade. E existem lugares que a gente sabe que a criminalidade é mais alta. O que a gente fez ao longo desses 5 anos, ao longo desses 6 anos, foi, na medida do possível, escolher passar mais tempo em lugares que a gente sabia que tinha uma taxa de criminalidade muito baixa. Então, assim, por exemplo, aqui na Europa, especialmente, e curiosamente no leste europeu, a taxa de criminalidade é muito baixa comparada com outros lugares do mundo. O próprio Sudeste Asiático, a Tailândia, como você bem mencionou aí, apesar de ser um país mais pobre, tem uma taxa de criminalidade extremamente baixa. Agora, a América Latina, infelizmente, tem uma taxa de criminalidade alta. E ela tem algo que é incomum em outros lugares, que é a questão do assalto. Aqui na Europa eu até brinco, é uma brincadeira mórbida, mas eu frequentemente falo isso, o pessoal fala assim, olha, cuidado com os pickpockets, com os batedores de carteira. Aí eu falo assim, nossa, vocês têm pickpocket aqui? Mas que coisa ultrapassada, a gente não tem isso no Brasil não, cara, que isso? Imagina, no Brasil, quando alguém quer alguma coisa, a pessoa pede. Bota uma arma na sua cabeça e pede. É trágico, mas assim, a gente sabe que é um pouco por aí. E assim, então, veja, infelizmente, é duro dizer isso, mas o lugar mais perigoso que a gente visitou diversas vezes ao longo desses 6 anos foi o Brasil. Porque, estatisticamente, onde acontecem os crimes com a maior frequência e os maiores crimes, dentre os lugares que a gente frequentou, foi o Brasil. E a gente está habituado a viver no Brasil. Então, assim, eu acho que se você é brasileiro, se você vive numa grande cidade brasileira, se você está, infelizmente, habituado a viver nesse ambiente e consegue superar essa questão e não sofrer maiores problemas, você vai conseguir viver em qualquer lugar do mundo. Mas o brasileiro só tem que ter um cuidado.
normalmente, quando ele sai do Brasil, ele não carrega esses cuidados com ele. Por quê? Porque ele acha que, estou indo para os Estados Unidos. Lá não acontece nada, eu estou seguro. Não, amiguinho, não é assim que funciona. Ladrão e oportunista existe em qualquer lugar do mundo. Então, essa precaução que é intrínseca do brasileiro, ela tem que ser carregada para qualquer lugar que ele vá. Se ele carregar, dificilmente vai ter problema. Ok, mais algumas observações que eu vou fazer sobre violência. O Vinícius mencionou os Estados Unidos. E algo que muitos não se dão conta é que os Estados Unidos é o país mais violento do primeiro mundo, com um índice de homicídio muito superior ao do leste europeu. É justo, talvez, mencionar a questão da crise dos refugiados aqui na Europa e, embora isso seja um assunto um pouco relevante ao tema aqui, né, de violência, segurança e tudo mais, esse assunto da questão dos refugiados é um assunto muito complexo e muito delicado e muito polêmico também. Então, em resumo, o que eu digo aqui, me limitando, né, à questão da segurança, é que em muitos lugares da Europa não se nota diferença alguma, na verdade. Se eu não tivesse assistido o noticiário nos últimos 2 anos e tivesse chegado aqui na Polônia do nada, eu não teria notado nada de diferente. E é importante lembrar que os incidentes que já eram esperados, que são provenientes dessa crise, ainda estão bem limitados a certos países, como Alemanha, Suécia e França. Existe um problema, e houve também uma certa incapacidade das autoridades europeias de lidar com esse problema, mas isso está longe de ser o que muitas pessoas no Brasil pensam. Eu recebo comentários de pessoas dizendo que acabou a Europa, é o fim da Europa, eu não quero mais ir para a Europa porque acabou, já era. E não, isso é um exagero também pensar assim. E como eu disse, é um assunto complexo que vai ficar para outro vídeo. Então, vamos continuar agora com outra questão importante, que é a aposentadoria. Muitas pessoas me perguntam sobre aposentadoria. Muitas pessoas acham arriscado largar a certeza de uma aposentadoria, mesmo essa sendo pequena e proveniente de anos e anos de um trabalho que a pessoa não gosta. E o que eu digo é que você não precisa esperar até a sua velhice para que você tenha uma renda passiva. Se você faz o que você gosta e você não se importa de esperar, então tudo bem, é um caminho válido, mas é um caminho, não é o único caminho. Há pessoas que não estão felizes no que elas fazem e querem mudar e não querem esperar até eu diria o meio da vida, né, para fazer o que elas poderiam fazer agora nos seus 20 ou 30 anos. Então, com 20 anos você já pode ter uma renda passiva através da criação de algum produto online, ou uma comissão que você ganha, ou um aluguel de algum imóvel que você tem, caso você seja mais velho ou tenha tido a sorte de ter investido nessas coisas muito cedo na vida, ou através de outro investimento. Então há muitas opções de renda passiva que seria indistinguível de uma aposentadoria. O que é uma renda passiva? Você está lá na sua casa dormindo e o dinheiro está caindo na sua conta. Por exemplo, você escreveu um livro, criou um produto e está vendendo e o dinheiro está caindo na sua conta. Então isso é uma renda passiva. Agora, vem de uma fonte diferente, é um produto que você está vendendo e que você pode ter 20 anos, 30, 40, 60 anos e você vai receber esse dinheiro igualmente. E também, na minha opinião, é algo mais certo também do que uma aposentadoria, porque você não sabe como que vai estar o Brasil, o mundo daqui 10, 20, 30 anos. Pode estar melhor ou pode estar pior. Mas quanto a ser nômade digital, muitas pessoas têm os requisitos necessários para trabalhar online e viajar o mundo, mas elas não se deram conta ainda. Mas enfim, eu já falei bastante, agora eu vou passar para o Vinícius falar sobre aposentadoria. A gente tem uma cultura no Brasil que é semelhante à maior parte dos países onde existe esse conceito da previdência, seja ela previdência, especialmente a previdência governamental, né, a previdência estatal. E o que a gente esquece é que alguns países não têm nada disso. Então, por exemplo, Hong Kong não existe previdência pública. Em Hong Kong, cada pessoa sabe que ela é responsável por criar a sua própria aposentadoria. Então, a partir do momento que ela começa a trabalhar, ela entende que ela precisa, primeiro, poupar, ela precisa acumular
ela precisa começar a tentar criar algum tipo de ativo para que ela possa, enfim, ter a aposentadoria dela. E isso é um negócio muito importante porque, fazendo aqui uma comparação, tá? No fundo, isso é o que eu acho que é o correto para qualquer aposentadoria, tá? É você ser responsável pela sua realidade financeira ao longo de toda a vida, não só ao longo enfim, quando você está mais velho, mas durante toda a sua vida, você tem que ser responsável e assumir isso daí. Agora, no Brasil e na maioria dos países, o que acontece é um processo que é um pouco como se fosse assim, olha, eu quero perder peso, eu quero ficar malhadão e tal, não sei o quê. Cara, então, eu vou te pagar para você ir lá na academia por mim, beleza? Não vai funcionar. Para muitas coisas dá. Mas para isso, infelizmente, não vai funcionar. E a aposentadoria é um pouco por aí. As pessoas esperam que o governo vá resolver esse problema para elas. Mas peraí, tem alguma coisa errada. O governo é sempre o pior gestor que existe em qualquer lugar do mundo. Isso não é exclusividade do Brasil. O governo é um péssimo gestor. Então você está pegando um dinheiro para ele gerir na esperança de que lá na frente ele vai te dar esse dinheiro. Então, a questão da aposentadoria ela é longa porque, para começo de conversa, o dinheiro que você está colocando lá não é para bancar a sua aposentadoria. Aquilo ali é para bancar a aposentadoria dos que estão aposentados agora. E aí é uma longa história. Então você tem que torcer muito para lá na frente ter alguém bancando a sua aposentadoria. Mas enfim, o ponto fundamental aqui é você está delegando a um terceiro esse problema. Quando não deveria, a maneira como a gente encara a aposentadoria, a gente tem que criar ativos, que é como você falou. A gente tem que criar veículos que gerem receita pra gente. Que tipo de veículo é esse? Ou você pega e compra imóvel e coloca para alugar, ou você pega e cria, por exemplo, um canal na internet e fica milionário que nem o Rafa. Não. Daqui a pouco. Ou já tá, quem sabe. Mas enfim, a gente tem que criar alguma coisa que gere a receita pra gente. Não precisa ser o governo que cuida disso. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que é isso aí. Da mesma maneira que a gente tem que buscar talvez um trabalho remoto, se a gente quiser viver dessa forma, a gente tem que buscar algo ao longo da vida que vai gerar essa receita pra gente. O Vinícius havia mencionado algo interessante, que o passaporte brasileiro é um dos melhores do mundo. Veja, por exemplo, a imagem na tela, porque eu sei que essa informação pode chocar algumas pessoas. Eu mesmo não tinha parado para pensar nisso. Mas estão aí os fatos. Os países de amarelo são os países onde o brasileiro não precisa nem de passaporte para viajar. Basta usar o RG brasileiro, que são os países do Mercosul e os países vizinhos aí da América do Sul. Em verde são os países onde o brasileiro não precisa de visto para entrar. Em azul claro são os países onde o brasileiro precisa apenas de um visto eletrônico, que é muito mais fácil e rápido de conseguir comparado com o processo para tirar um visto americano, por exemplo. E os países em cinza são os países onde o brasileiro precisa de visto. O problema é que o brasileiro precisa de visto para entrar nos Estados Unidos da América, que é o país favorito do brasileiro. Sempre quando alguém pensa em sair do Brasil temporariamente, permanentemente, muitas pessoas, o primeiro país que vem na mente delas é os Estados Unidos. Então, isso acaba causando a falsa impressão de que o passaporte brasileiro é um passaporte fraco, o que não é o caso. Na verdade, a maioria dos países no mundo precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. Logo, o Brasil não é parte de nenhuma minoria nesse aspecto. Olha para essa imagem. Em cinza são os países que precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. É interessante notar que o brasileiro não precisa de visto para entrar na Rússia, que é o maior país do mundo. Enquanto que europeus, americanos, canadenses, australianos precisam de visto para ir à Rússia. Pense nisso, pois ano que vem tem Copa do Mundo na Rússia. Bem, agora eu vou passar para o Vinícius para explicar como que eles viajam indefinidamente com o passaporte brasileiro. Então, Rafael, essa questão do passaporte é muito interessante porque o Brasil, apesar de ter uma série de problemas, ele é um país que ele não tem, de um modo geral, problemas com outros países. Então, o relacionamento do Brasil, o relacionamento diplomático do Brasil com outros países sempre foi muito bom. Isso colabora para que o Brasil feche acordos com uma série de países para que tanto o brasileiro quanto o cidadão de outro país possa visitar o país do outro
sem maiores problemas, ou seja, sem visto, e por um período de tempo bastante razoável, que é quase sempre de 3 meses. Tá? Então, assim, o brasileiro ele tem acesso a uma grande quantidade de países ao redor do mundo e quase sempre nessa configuração de turista ficar até 3 meses sem necessidade de visto. Agora, como você bem observou, existem alguns países que chamam muita atenção do brasileiro, como o caso dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos pedem o visto e a gente fica com essa coisa na cabeça de, poxa, eu preciso de visto? Não precisa de visto para a maioria dos países que eu diria que são países relevantes para essa vida nômade digital. O que eu quero dizer com isso? Tem países cuja infraestrutura ela é muito precária. Assim, o nômade digital ele precisa trabalhar remotamente, ele precisa ter uma internet, por exemplo, que funciona, ele precisa conseguir alugar apartamentos com relativa facilidade. Então, uma boa oferta de apartamentos é importante, apartamentos onde você possa ir e ter lá, poxa, uma cama legal, uma mesa, né, uma internet funcionando direitinho, para você poder fazer o seu trabalho de qualquer lugar. Os países que oferecem essa infraestrutura, a maioria deles são países que o brasileiro pode visitar sem necessidade de visto. Quais são as exceções? Como você bem lembrou, Estados Unidos, Canadá, Austrália, o Japão, né? E aí você tem o caso aí da China e da Índia, que são vistos mais simples de conseguir de qualquer forma. Agora, repare, praticamente todos os outros países que são relevantes para o nômade digital não precisam de visto. Então, a América Latina inteira a gente não precisa de visto. Passaporte. Oi? Nem passaporte para alguns. E na América do Sul você não precisa nem de passaporte, diga-se de passagem, bem lembrado. A Europa inteira, com exceção apenas da Moldávia, que é um pequeno país do lado da Romênia, é o último país da Europa que ainda exige visto do brasileiro. Tá? Todos os outros países a gente pode visitar sem necessidade de visto. Como você bem lembrou, a Rússia, a Bielorrússia agora aqui do lado, a Ucrânia e na Ásia alguns países também. E aí na Ásia tem até uns casos interessantes, porque olha só, a Tailândia é um país muito lembrado por essa questão de nômade, porque é um país onde o custo de vida é muito baixo. Muita gente vai para lá por causa disso. E é um país que tem belas praias, assim por diante. O que pouca gente sabe é que a Tailândia, ela exige visto de praticamente todas as nações. O passaporte brasileiro é um dos únicos 5 passaportes que podem entrar na Tailândia sem necessidade de visto e ficar até 3 meses. Porque os outros precisam de visto e, no geral, é de 1 ou 2 meses que eles conseguem ficar lá. É uma apurreação danada. O brasileiro, nada. Ele chega, ganha 3 meses e fim de papo. A própria Turquia também, que é um país sensacional. O brasileiro também não precisa de visto. Algumas outras nações, a maioria, precisa pelo menos pagar por um visto eletrônico para poder entrar. Tem casos que são curiosíssimos, porque você tem, por exemplo, a Geórgia, onde a gente tem direito de ficar 1 ano como turista. A Inglaterra também, a Inglaterra, a gente tem 6 meses, o México tem 6 meses, Colômbia tem 6 meses. Então, assim, tem muito lugar para você ir com o passaporte brasileiro e muito lugar legal. A questão que você estava falando da Europa, ela é bastante curiosa, porque na Europa existe esse negócio chamado Acordo de Schengen, que são países que se agruparam, digamos assim, do ponto de vista imigratório e funcionam como se fossem um só. Então, nessa área desses países, que pega praticamente toda a Europa Ocidental e alguns países do leste europeu, nessa área você pode ficar até 3 meses com passaporte brasileiro. E depois disso, se você tiver ficado os 3 meses inteiros, você tem que ficar 3 meses fora antes de poder entrar. Porém, existe mais ou menos 16 países ao redor da área do Schengen que não fazem parte do Schengen. Em cada um desses países, o brasileiro tem 3 meses que ele pode ficar, exceto o caso da Inglaterra, do Reino Unido, onde ele pode ficar 6 meses, e da Irlanda, que também está fora. Na Irlanda, talvez seja só 3 meses, se eu não me engano. Mas, enfim, na maioria ele pode ficar 3 meses. Então, repara, a gente, no fundo, pode ficar a vida inteira aqui na Europa legalmente. Basta você, tanto que a gente faz isso há anos. A gente pode simplesmente sair da área do Schengen, ir para um outro país. Por exemplo, a gente pode ir para a Romênia, ou pode ir para a Bulgária, ou pode ir para a Sérvia, ou pode ir agora, como a gente vai agora para a Bielorrússia. E todos esses países você vai entrar legalmente, você vai passar um tempo lá legalmente e daqui a pouco vai poder voltar para cá sem nenhum tipo de problema. Então, é um passaporte muito bom. Vale dizer que, infelizmente, tem países cujos cidadãos são extremamente limitados nesse sentido. Eles podem andar, talvez, por 1 ou 2 outros países sem necessidade de visto e precisa de visto para todo lugar.
Então, nesse sentido, a gente é muito sortudo de ter nascido no Brasil e ter um passaporte brasileiro, porque esse problema a gente não tem, e ele é um problema até muito mais difícil de você superar do que o próprio problema financeiro. O problema financeiro, você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro e tudo mais. Se você tiver um passaporte ruim, é bem difícil de você virar nômade digital. Com um passaporte assim, as coisas ficam bem mais fáceis. Certo, eu fico muito feliz em dizer que há vantagens em ser brasileiro e, ironicamente, eu desfruto mais dessas vantagens quando eu não estou no Brasil. Em seguida, eu perguntei ao Vinícius qual o lugar do mundo que eles mais gostaram até o momento e também o porquê de tudo isso, né? Por que eles resolveram virar nômades digitais. Bom, a história de como a gente acabou virando nômade, ela é relativamente comprida, então eu não vou contar. Tem um vídeo que eu posso Tem. Então eu não vou contar ela toda. Excelente. Mas um ponto que foi talvez um gatilho fundamental para a gente tomar essa ação foi no momento que eu estava lendo um livro, e nesse livro havia uma citação que é atribuída a Santo Agostinho. E nessa citação ele dizia o seguinte: a pessoa que não viaja e que vive sempre num único lugar é como se ela abrisse um livro muito bonito, com muita coisa legal, mas ela nunca saísse da primeira página. E o mundo é assim, né? É assim, o nosso planeta é espetacular, tem tanta coisa interessante e a maioria das pessoas, infelizmente, nunca se lança ao desafio de ir visitar todos esses lugares e conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas. Então, o que nos motiva a viver dessa forma é uma enorme curiosidade de conhecer realmente o mundo e tudo aquilo que ele tem para oferecer. Essencialmente é isso que faz com que a gente viva dessa forma. E sinceramente é extremamente legal, né? Você traz tanta variedade para sua vida, porque não é que a gente não tenha algum tipo de rotina, mas a gente está sempre quebrando essa rotina na medida em que a gente muda para outros lugares. Isso é extremamente interessante. E respondendo a outra questão, a parte do mundo que a gente mais gostou até hoje, com a qual a gente mais se identificou, é essa parte aqui, que é o leste europeu. Então, por uma infinidade de razões que tem a ver com os nossos gostos pessoais, a gente gosta muito daqui, então a gente adorou Budapeste. Budapeste é linda demais, tem um equilíbrio fantástico entre o custo-benefício do lugar e a beleza do lugar. Nossa, é espetacular. Eu acho a própria Cracóvia, aqui onde a gente está agora, também uma cidade extraordinária para se viver, muito, muito bonita, interessante. A gente gostou muito de Bucareste, na Romênia, de Sófia, na Bulgária. A gente tem tantos amigos em Sófia. A gente passou 6 meses em Sófia no ano passado. Passou o verão e o inverno inteiros lá e foi muito legal. Belgrado, espetacular. Os sérvios são extremamente parecidos com os brasileiros. São grandes fanfarrões, super amigos, super legais. Então, assim, essa parte do mundo aqui a gente gostou demais. E a gente acaba até, por conta disso, tendendo a passar mais tempo por aqui, né? Agora, qual será o requerimento mais importante para ser nômade digital? Será que é dinheiro? Talvez muitas pessoas pensariam, né, pela natureza do que nós fazemos, de passar por vários países, isso dá a impressão de que tudo isso custa muito caro. Então, será que dinheiro é a ferramenta mais importante para ser nômade digital? Olha, Rafael, não é não. Eu vou te falar por quê. O quanto você vai gastar depende realmente das decisões que você toma. Você pode ser nômade digital gastando quase nada, para falar a verdade. O maior custo é a acomodação. E a acomodação tem várias formas de você pagar zero por ela. O que é realmente mais importante, sempre perguntar assim, mesmo, qual é a ferramenta mais importante para o seu dia a dia? E eu sei que pode parecer um pouco suspeito aqui, dado até a natureza do seu trabalho, mas assim, com toda a sinceridade, tá? A coisa mais importante que existe na minha vida, a ferramenta mais importante disparado, é o inglês. É o inglês. Disparado. É a habilidade mais importante na minha vida, para tudo que eu faço, é a habilidade de falar inglês. E a razão disso não tem a ver apenas com a capacidade de me comunicar com as pessoas diretamente nos lugares onde a gente vai. Mas é que nessa vida, o processo de planejamento é extremamente importante.
E ele é muito rigoroso, ele tem que ser rigoroso para a gente poder viver assim. Então, algumas das coisas que acontecem é, por exemplo, a gente fica em apartamentos do Airbnb. A gente não paga o valor que o Airbnb cobra, que o dono cobra normalmente. A gente negocia. E nesse processo de negociação, a gente precisa do inglês, a gente precisa escrever de uma maneira legal, que seja simpática e tudo mais, e convença o cara a baixar esse preço. Ao mesmo tempo, todo o processo de pesquisa que eu faço antes de ir para um outro lugar, ela se baseia quase sempre em sites que são em inglês. Assim, em tudo que eu faço na minha vida, no dia a dia, eu dependo do inglês. Especialmente para aprender coisas que eu preciso para seguir viajando dessa forma, além da necessidade de comunicação no dia a dia. Então, assim, se eu tivesse pouco dinheiro, não impediria que a gente vivesse dessa forma. Mas sem o inglês, seria muito difícil, me prejudicaria demais. Então o inglês é disparado a ferramenta mais importante, com toda sinceridade. Pois é, e inglês é uma coisa que depende de você, né? Por mais que o Brasil seja um país que infelizmente tenha muitos problemas, há coisas que estão fora do seu controle. A situação política do país ou de outros países que você queira visitar no momento, talvez, mas a questão do aprendizado do inglês é uma coisa que cabe a você, que depende de você e que está cada vez mais fácil de você conseguir isso. E olha o quanto que essa ferramenta é importante, não só na minha opinião, de acordo com as minhas observações, talvez de acordo com as suas também, mas também de acordo com as observações, com a opinião de uma pessoa que já é nômade digital há mais de 6 anos, um veterano da área de fato. Bem, eu vou deixar vocês com essa e outras reflexões. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E também eu peço sinceras desculpas pelo fato de eu ter tido que regravar a minha fala nesse vídeo, mas é que meu áudio ficou muito ruim mesmo. Tentei consertar, mas o barulho de fundo aumentou, porque eu falei baixo demais e eu tenho que aprender a falar mais alto, né? Para um cara que já faz vídeo há algum tempo, tá na hora de tomar vergonha na cara, eu entendo. Então é isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais alguns materiais relacionados a esse assunto, caso vocês queiram estudar mais sobre nomadismo digital, e também, claro, o link para o canal do Casal Partiu, que realmente vale a pena conhecer. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.